E para quem é de virgem, como você e Dona Brusqueta? Então, para os virginianos está uma semana que o nosso mito, né, o nosso arquétipo de ser perfeccionista, detalhista, né, que quer tudo certinho, que quer dar o melhor de si, sempre vai estar muito acentuado. Então, conselho para nós virginianos, né, uma Brusqueta também que está ali. Então, assim, seria... Relaxa um pouco, faz uma massagem, faz uma acupuntura. Não falei pra você fazer acupuntura, Gordo? Tô enchendo o saco dela faz uma semana. É mesmo? Porque... Ela vai, viu? Ela vai achar que nós combinamos. Não, eu juro que eu não falei com ela essa semana. Mas por quê? Porque assim, é bonito a gente, né? É bonito a gente ter um, como eu vou explicar, um desejo, né? Nós temos um desejo de se melhorar. O virginiano, isso é uma coisa, busca, é uma coisa positiva do virginiano. Só que esse lado positivo pode, como você gosta de usar o termo, passar a mão, né? E aí a pessoa fica muito cri-cri consigo mesma, muito autocrítica, então nunca tá bom, né? Tá sempre achando, mas isso aqui poderia estar melhor. E existe um tempo para perfeição dentro da gente, né? A gente tá aqui para aprender mesmo. Nós estamos aqui para aprender. E o virginiano essa semana pode ficar muito focado, mas eu poderia melhorar nisso, naquilo, então relaxa um pouco, vê o que você já alcançou e em relação ao afeto, né? Em relação às relações afetivas, não fica cobrando do outro a perfeição, que também é uma mania do virginiano. É mais chato ainda, né? Ainda mais porque o outro, a gente acho que até conversou sobre isso, a gente não tem controle. Não muda a gente pode transformar a gente, o outro muda por osmose. Quando a gente muda, quando você percebe, o outro já mudou um pouquinho também, né? Às vezes, né? A gente reza, né? Vê se isso funciona. Mas às vezes muda. Acho que não assim, a gente não muda integralmente, mas algumas coisas a gente se modifica. Sim, assim. Seria até o princípio de mudar não só aqueles que estão mais próximos, né? E que de repente são os que a gente tem mais necessidade que eles mudem para eles se adequarem ao que a gente de repente quer também, né? Mas o mundo, né? Tem uma coisa que diz, né? Que quando a gente muda, o mundo melhora. Então, quando você está se melhorando, quando você está fazendo um trabalho interno, as pessoas também acabam melhorando, porque é como se fosse aquela história da unidade, né? Tudo é uma coisa só. Então, vai crescendo. Às vezes demora, porque não é todo mundo que está focado. Então, poucos que estão querendo se transformar, às vezes vão ajudando, mas que existam esses poucos, né? Tem que começar por poucos para se tornarem muitos, né? E os librianos? Libra passou por um momento delicado, né? Agora os librianos saíram do inferno astral, então é uma semana que eles podem suspirar aliviados. Eles podem falar, que bom, passou o inferno astral, eles começaram um novo, e começaram uma nova perspectiva, né? Entraram nesse ano novo, então é bom que eles procurem visualizar, né? O que já está andando nesse ano novo e levar adiante, aproveitando essa energia de Sagitário, essa energia que vai para frente. E em relação aos afetos, eu diria que o libriano essa semana vai estar muito profundo, muito romântico, ele já é romântico e vai estar mais. E a minha sugestão é que ele libere desejos reprimidos, questões que ele fica se podando por condicionamentos, por valores, libera. Que bom. E quem é de Escorpião? Bom, se Libra saiu do inferno astral, entrou Escorpião, né? Você já pode ser astróloga, você já pode ser terapeuta holística. Eu estou uma esponjinha, menina. É só... Isso se chama inteligência, né? A gente tem que aprender com o conhecimento não tá aqui só falando, tá aqui aprendendo. É verdade. E quem é de Escorpião? Então, o Escorpião é exatamente isso que você falou. Alguns já saíram do inferno astral, né? Que são os que já fizeram aniversário. Os que ainda vão fazer aniversário, que é a grande maioria, segundo e terceiro decanato, esses realmente vão estar num momento, para os que já fizeram tá mais tranquilo, e aí o conselho bate um pouco com o de Libra, ou seja, plantar sementes do que você já visualizou que você quer de novo na sua vida. Agora, nos que ainda tem que fazer o defrag de o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu preciso aprender, o que eu quero levar, a dica é justamente essa, de olhar para dentro, aproveitando a energia da semana, que vai pedir para a gente olhar para dentro, ou seja, que vai fazer com que a gente tenha esse foco para dentro, né? Então, o escorpiano, seria interessante que ele tivesse muita humildade nessa semana com as questões que ele não quer mudar, porque o escorpião, apesar dele ser um signo de água, ele é um signo fixo, que a gente chama na astrologia. Então, um signo fixo é um signo que muitas vezes ele fica com uma dificuldade de se
transmutar, de se transformar, né? Por teimosia, não? Alguns por teimosia, outros não. Por exemplo, o touro, sim, por teimosia. O escorpião, a palavra certa seria inflexibilidade. O escorpião tem uma tendência, às vezes, a ser inflexível. Então, o que é diferente dos outros signos da água, dos signos da água, ele é o mais inflexível nesse sentido. Porque ele tem os desejos muito intensos e tudo para ele é muito 8 ou 80. Não tem meio termo. Isso, e aí às vezes falta flexibilidade para ele. Então, essa semana a minha dica seria: olhe para dentro, enxergue as suas sombras, perceba o que tem ali que precisa ser transformado para não levar isso para o outro ano, tá? E também para evitar brigas com as pessoas, porque tá todo mundo querendo fazer suas vontades, né? Então, assim, procure não ser tão inflexível, que pode ser uma característica das pessoas de escorpião, né? E pode se dar mal por isso. Porque pode ter brigas com as outras pessoas que também estão com tendências a serem meio inflexíveis. Exatamente, exatamente. Doutor mandou, como é que é? Doutor mandou não contrariar. E se mandou não contrariar, a gente obedece. Mandou não contrariar. E quem é de Sagitário? Sagitário está numa semana bem ansiosa. Bem assim, eu quero tudo para já, sem paciência, às vezes de esperar o que precisa, certo, né? O que precisa amadurecer, né? Então ele pode ficar assim naquela vibe de tipo, eu quero, como que não rolou, e aí isso gera mais ansiedade porque ele já está ansioso. Então a minha dica é, como na relação afetiva o sagitariano está privilegiado essa semana, tá bom, né? Tá um momento positivo, procure aliviar essa ansiedade com muito carinho e muita doçura com o ser amado. Procure ser mais carinhoso, procure ter mais momentos a dois. Curtir mais esse lado. Amansar o cavalo, né? Sagitário é um cavalo, né? Então, assim, procura amansar o cavalo. Deixar o bicho manso. Comer um pastinho, ficar ali, tranquilo. Sem grandes Sem projetos. A flecha, né? Porque senão fica com a flecha ali apontando. Não dá certo, não. Querendo. E quem é de Capricórnio? Capricórnio está num momento de enxergar algumas realidades e valores que ele afirma que tem, mas que muitas vezes na prática não tem. O capricorniano, ele é aquele que, assim, aparentemente você olha, ele é aquela pessoa, dependendo do ascendente, né, que o ascendente tem a ver com a primeira impressão que a gente dá para as pessoas, né? O capricorniano, ele dá uma impressão de certinho e muitas vezes não é isso que acontece, entendeu? Às vezes o falso moralista. Então ele diz que tem valores, diz que não, mas não pratica. E essa semana vai ser cobrado a prática. Mas aí cai a máscara? Exatamente. E é bom que ele seja também humilde, entendeu? E veja essas máscaras caindo, porque é uma semana que favorece a autotransformação. Então é bom para o capricorniano, todos aqueles valores que ele prega, que ele diz, tudo que ele considera superior, né? E que ele considera a nobreza de caráter dele nos outros, que ele coloque isso em prática. Veja se isso está sendo praticado. Se está sendo praticado, ótimo. Se ele é um capricorniano que fala uma coisa e faz, ótimo. Mas se não, né? Se não, essa é a semana de olhar para o espelho, sabe? Olhar para o espelho e falar, nossa, calma aí, eu falo isso, mas na verdade eu faço outra coisa completamente diferente. E encarar isso e transformar. Já que é uma boa semana para a gente ter uma mudança, quem é de Capricórnio, ter uma mudança dessa tão profunda, aproveitar essa hora. E aí, no caso, evitar a tendência a ver isso no outro, porque o Capricórnio, ele tem muita tendência a julgar o outro. Ele gosta, é um signo que, se deixar, ele julga muito o outro, reclama muito do outro, e não é uma semana para fazer isso, né? Porque não vai adiantar nada, ainda mais porque ninguém está pensando em ficar ouvindo muito, assim, no sentido... ladainha, né? Então, assim, é para ele querer olhar para dentro e fazer essas transformações nele, do que ele fala e às vezes não pratica. E agora para nós aquarianos? A semana vai estar sossegada? Aquariano tá uma... Eu tô sossegada. Existe... Porque assim, o Vênus e Mercúrio, que estão em conjunção em Sagitário, eles estão fazendo um aspecto lindíssimo com Urano, tá? Que é o regente de Aquário. Você deve saber já que Urano é o regente de Aquário. Então, o que gera para o Aquário, que já é inovador? Uma tendência nessa semana para ficar extremamente criativo, solto, e deve colocar isso em prática. Então, sugestão: faça amigos novos, vá em lugares que você não costuma ir, aumente o seu ciclo de amizades, sabe? Com pessoas que você nem imaginaria que poderiam ser seus amigos, que não são as pessoas que você convive todo dia. Isso, conheça pessoas novas, tá? No amor, aí sim,
Faça uma coisa que você nunca fez com o ser amado. Nunca fez. Então comece a pensar. Uma coisa que você nunca fez. E ainda mais que o leonino tá com muita energia. Então, né? Vai juntar a fome com vontade de comer. Exatamente. Então, assim, aquário a chave é inovação. De repente você tem uma ideia que você há muito tempo tá querendo amadurecer aquilo. Essa semana coloca em prática. Essa semana. Tipo assim, você teve uma ideia aqui no programa, eu acho que a minha roupa, que não sei o quê, essa semana crie. Coloque as coisas para acontecer. Tá bom. Tá? E quem é de peixes? Peixe está numa semana voltada para espiritualidade. O Netuno, que é o regente do signo de peixes, ele está ligado agora no momento às casas da espiritualidade. Então, o que é pedido para peixes nesse momento é ter um enfoque muito forte, muito direcionado para o alto, para o que é superior para ele. Então, eu não estou falando de religião. Eu estou falando do que cada pisciano considera superior. E aí vai da crença de cada um. Isso, e foque naquilo. E no amor vai estar com muita energia afetiva, com muita capacidade de doação. Ah, que bom. Olha, uma semana agitadinha para muitos signos, mas como você disse, em equilíbrio, com aquele yin yang equilibrado, a gente consegue, além de aproveitar bastante o envolvimento com outras pessoas, principalmente o autoconhecimento, né? Sim, com certeza, sabendo não se deixar levar pelas emoções, porque a tendência da semana, todos vão ter um aproveitamento melhor da semana. Que bom. Olha, se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Paula Pires, pode acessar o site, que é vidasutil.com.br, vidasutil.com.br. E o telefone de contato é o 0 operadora 11 8355 1817, 8355 1817. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada. Boa semana pra você, muita paz. E